Programa Tá na Pauta já vai começando aqui pela tua Rádio São Francisco, disponível nós estamos pelo rádio 560 no AM, 79.9 no FM, essas são frequências do rádio, mas também temos outros meios de entrega deste conteúdo aqui ao vivo a partir de agora também, né? Também eu digo porque estivemos ao vivo desde cedo, mas também agora pelas redes sociais, em @Rede Tua Rádio no Facebook, transmitindo com imagens do estúdio, né? Temos aí também a Alexa, temos outras formas de entrega, a aba ao vivo do site e trazendo a programação com os nossos convidados, já desejando um feliz 2026 para o nosso convidado tradicional, Pablo Carlotto, conosco mais uma vez. Pablo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bebe, bom dia a todos que nos ouvem. Ainda é possível dizer, né, que estamos iniciando o ano ainda, não? Agora há pouco uma senhora disse assim, a gente não fechou nem a primeira semana do ano e já temos grandes questões a serem resolvidas. Que loucura, né? Eu achei muito legal a perspectiva que ela falou, né? Já o ano que mal começou já tem os seus desafios, mas desejo para todos um santo e abençoado 2026 tem uma expressão que eu gosto de dizer, Beverly, assim, ó, se nós estamos aqui e nos é dado vivenciar esse ano que começamos, nós temos as respostas para qualquer problemas que vierem. Certo? Olha, que bom. Sim, isso! porque as pessoas dizem assim, nossa, como é que a gente vai resolver aquilo? Como é que vai ficar aquela questão? Ora, pois, não existem outros seres neste momento para dar as soluções a esses problemas. Somos nós, então cabe a nós. E se cabe a nós, é porque nós temos as ferramentas, as condições. Agora, temos que verificar de que temos que buscar soluções que sejam boas para todos. É isso aí. Bom, a despeito, né, do assunto de hoje, eu já tinha falado, já falei várias vezes, desde o sábado, quando a gente soube, né, da situação da crise na Venezuela, Pablo, eu já tinha imaginado que talvez esse tema, até pela questão de não termos referência nenhuma, precisava que as coisas fossem acontecendo para a gente entender o que estava de fato acontecendo, né? Então a gente esperou alguns dias para ter uma perspectiva, né, para poder ter as primeiras análises e começamos ontem, né, com uma análise econômica sobre o efeito disso na economia em especial que atinge nós, Serra Gaúcha e nós brasileiros e obviamente hoje uma questão mais humanitária com a tua presença aqui, até porque eu não mencionei no início, mas o Pablo já é conhecido, né? Tem uma vida dedicada à docência e, paralelo à docência, uma vida dedicada também à questão do movimento dos leigos missionários escalabrinianos no mundo. Hoje ele preside o movimento e é um movimento fundamentado em olhar para o fenômeno migratório, que nunca na história da humanidade aconteceu. Nós tivemos a Era do Gelo parecida com esse novo fenômeno migratório atual. Ou seja, nós tivemos dois momentos marcantes. O único similar na história da humanidade do fenômeno migratório foi a Era do Gelo. Pensa, que loucura é essa? O fenômeno migratório ele é uma constante na evolução, na história humana, certo? Mas existem momentos históricos em que se torna global, em que se torna amplo. Sabe? Sempre aconteceu e os fluxos são temporários de um lado, mais fortes num outro contexto um pouquinho mais contundente e coisa assim. Mas o que nós vemos hoje é um retorno, desde 2013, um retorno a ser uma questão global, ou seja, voltou-se a necessidade de nós percebermos de que é uma questão humana, não é uma questão daquele povo, daquela nação, daquela cultura, daquela região, daquele continente, não. Se você olhar todos os contextos de mundo hoje, seja a África, a Ásia Ocidental, a Ásia Oriental, a própria Europa, as Américas de modo geral, estamos em movimento, e aí o Brasil é um dos países que, digamos assim, acolhe, vamos dizer assim, essas pessoas desses fluxos migratórios e de alguns com uma intensidade muito grande, que é o caso da Venezuela, que é o caso até mesmo de Cuba, o que era há 20 anos atrás os colombianos, o que era um tempo atrás os bolivianos e assim por diante, agora também com nuances bastante fortes também da Argentina e assim por diante. Então veja bem, Beverly, tu bem colocaste ali, né? É para a gente perceber de que não é uma questão dos
venezuelanos, não é uma questão dos cubanos, não é uma questão dos africanos, é uma questão humanitária, é uma questão da humanidade, certo? Que nós temos que repensar isso, e de que forma e de que jeito. Tu falavas ali no início, né? A gente ainda está desvelando, ainda está colhendo elementos para entender esse grande momento que está vivenciando a Venezuela. Mas quem acompanha aí todas as questões sabe muito bem de que estourou agora, mas esse balãozinho vem sendo inchado, vem sendo inflado já há um bocado de tempo e tem alguns elementos bem pontuais ali que fazem uns marcos históricos e a gente não pode dizer hoje, nossa, aconteceu do nada, não pode dizer isso e também tampouco dizer assim, ai, não vai ter grandes consequências, porque o mundo todo vai sentir consequências dessas questões. Por quê? Porque elas são apenas estágios de uma questão. Hoje é a Venezuela, amanhã vai ser um outro país, daqui a pouco vai ser um outro país e tal, tudo porque a gente também pouco, quase nada entende de geopolítica. E às vezes quando a gente começa a entender, há um boom para você ampliar, ter que buscar novos entendimentos, novas fontes, e isso é muito importante, é sempre buscar novas fontes, buscar novos dados, buscar novas perspectivas do olhar do outro, seja de um economista, seja de um filósofo, seja do que for, certo? Porque é necessário hoje, mais do que nunca, a gente beber em diferentes fontes de informação e de conhecimento para não corrermos o risco de sermos, digamos assim, unilateral, de defender, de repente, a força que de fato é a mais opressora, entende? Não há dúvida disso. É necessário isso. Antes, só é um começo aqui, né? Obviamente, a gente vai olhar pela perspectiva que o Pablo conhece, que essa perspectiva pelo olhar do fenômeno migratório, por uma questão mais humanitária, mais social, mais antropológica, né? Menos política, não temos nenhuma fonte. Não é essa. Talvez se tivéssemos uma fonte poderíamos falar, né? Mas aí, no meu caso, seria mais opinativo e eu tenho o meu... Você diz, né? Eu tenho as minhas brasas a puxar pro meu assado. Claro. Todo mundo tem a sua forma de pensar. Mas pensando assim no que nós vamos fazer como programa hoje, é nesse sentido. Quem quiser participar, fica convidado também, né, com esse olhar um pouco mais humanitário, mais do fenômeno migratório. E o que eu quero trazer de imediato, assim, Pablo, eu sei que tu tens já uma série de reflexões que poderiam surgir a partir disso tudo, mas eu quero começar contigo sobre essa questão do impacto nas pessoas que estão aqui em Caxias, na Serra da Venezuela. Se a gente for olhar, Pablo, eu não tenho os dados assim registrados, mas é empírico, né? A gente percebe que há mão de obra desses serviços mais convencionais, ou seja, que ele trata no dia a dia, no comércio, por exemplo. O atendimento corpo a corpo. Corpo a corpo já é feito massivamente por venezuelanos. Já é feito num segundo idioma. No segundo idioma. Então, assim, no primeiro momento, eu me coloco no lugar, a preocupação, né, de entes que ficaram lá na Venezuela, talvez uma debandada daquelas pessoas rumo ao Brasil ou outros lugares, ou uma volta, né, destes venezuelanos para a Venezuela. Ontem o nosso economista aqui já disse que não acredita nisso, né? Não vai existir isso, Beverly. Essa ideia de que agora libertaram a Venezuela, então os venezuelanos vão voltar, não vão voltar. Certo? Eventualmente, alguns poderão voltar para buscar mais membros da família. Por quê? Porque não só o venezuelano, viu, Beverly, os cubanos e outras culturas estão se encantando com o modo e o estilo de vida brasileiro. Certo? Da alimentação à acolhida, à festa e tal, tudo. É natural que se tenha saudade, é natural que tenha a vontade de ir lá visitar. Certo? Mas hoje, tecnicamente, o que nós teremos, Bever? Nós teremos um segundo fluxo migratório da Venezuela. Se antes nós tínhamos um fluxo daqueles que eram contra o regime ou vítimas do regime, certo? Nós teremos agora os que se sentirão vítimas e de repente até perseguidos pela novo estado das coisas que vão ficar, por medo, por receio, ou até mesmo por prudência, por não passar por situações, vão eventualmente procurar sair do país. Só que nós temos ali, Beverly, dois outros contextos que poderão vir junto, porque o Trump, de alguma forma, também está a pressionar a Colômbia, certo?
E, por consequência, a questão energética na Venezuela sendo retomada pelas forças norte-americanas, e não estou falando do exército, estou falando das corporações petrolíferas dos Estados Unidos, o que acontece? Vai ter sanções maiores de fornecimento para Cuba. E nós já temos um fluxo migratório de Cuba para o Brasil, principalmente para o sul do Brasil, bastante acentuado, certo? Então, nós temos aí esse reforço muito grande de questões que o Brasil todo será por proximidade, por fronteira, certo? Também. Mas eu gostaria também de compartilhar, Beverly, de que para quem acompanha um pouquinho a questão das redes sociais, principalmente do YouTube, hoje nós temos bastante influencers do YouTube e do TikTok e também de outras plataformas ali, fazendo uma apologia imensa ao Brasil. E não é só das capitais, não é só dos centros urbanos, é também do interior. Esses dias eu estava lendo um pequeno artigo lá, um pequeno texto, do quanto de russos e de coreanos fazendo videozinhos do interior do Rio Grande do Sul. Mostrando Alegrete, mostrando Bagé e tal. E isso desperta o interesse hoje de pessoas que não necessariamente estão sofrendo por questão econômica, por questão política, por questão geopolítica, por isso, por aquilo, mas a necessidade de viver em outros lugares, de morar em outros lugares. E nós ainda somos o Rio Grande do Sul, ainda temos uma marca muito grande na nossa região, que é, se alguém veio, tem que vir para trabalhar. Né? Faz parte do nosso ethos social da Serra Gaúcha. Pô, eu lembro quando eu cheguei em Caxias do Sul, faz 30 e poucos anos que eu estou em Caxias do Sul, uma das primeiras perguntas que me fizeram foram: onde você trabalha? A segunda é de que família tu és, sabe? Então, veja bem, e de repente, esse povo, essas pessoas estão chegando e não necessariamente para trabalhar, para viver. E no viver entra a necessidade do trabalho. E não trabalhar e, se sobrar tempo, viver. Então, nossa região, a Serra Gaúcha, também temos que olharmos sobre esse viés, sobre essa perspectiva. Porque senão você vai encontrar as pessoas e vai fazer a pergunta clássica dos anos 80. Onde você trabalha? Né? Para saber de alguma forma o quanto que você ganha e de que família tu és. E eu vejo assim que para nós, para quem trabalha hoje, e que bom que o Brasil hoje, outras pessoas poderiam fundamentar melhor, hoje nós temos uma rede, hoje nós temos bem mais organizações, bem mais instituições voltadas para a questão migratória. O próprio município de Caxias do Sul, dentro da prefeitura, tem um setor para isso. A sociedade civil se organizou, a sociedade religiosa, as diferentes igrejas, as diferentes religiões de Caxias do Sul e região também estão com esse aporte. Existe, no Rio Grande do Sul, nós temos até um fórum permanente, que é um dos primeiros fórum permanente que congrega as diferentes instituições, as diferentes iniciativas que trabalham com migrante e refugiado. O Rio Grande do Sul é uma das primeiras assembleias legislativas a aprovar leis à volta dos migrantes e refugiados, né, para garantir os direitos, acesso às políticas públicas e uma série de elementos. Mas ainda assim eu vejo que nós estamos tendo um fator cultural que aos poucos a gente vai ter que assimilar. E começa talvez pelo atendimento nos mercados, nos grandes atacados, que é onde a gente tem um contato maior com eles. Começa também de vê-los caminhando pelo centro, pelas ruas, pelas calçadas, falando um outro idioma, e que não é mais só o espanhol. Ontem eu vi um grupo, que acho que era mais ou menos uns 10, que possivelmente eram ganeses, não eram senegaleses, conversando, reunidos, e casais. Uhum. Não eram tão jovens, mas também não tão de meia idade como eu, um pouco mais. Mas é interessante esse incremento cultural que a gente tem. E o ouvinte tem que saber, tem que se perceber, Beverly, de que está no nosso DNA, da nossa região, do Brasil, ser um porto de chegada migratória. Alguns, assim como os haitianos, lembra que no início eram bastante, e de repente tomaram outros rumos, foram para outros lugares, fizeram o que tinham que fazer, trabalharam e tal, e se despertaram para outros lugares. Mas nós hoje, com toda a questão de tolimento migratório nos Estados Unidos,
nos Estados Unidos. Não sei se tu viu lá uma situação que eu achei fenomenal, assim, sob a perspectiva fenomenológica. Venezuelanos nos Estados Unidos saíram às ruas para comemorar, né, a prisão do Maduro e foram presos. Pela questão migratória. Alguns que já viviam lá há bastante tempo foram presos e serão deportados. Serão deportados. Então, veja bem, não é uma questão assim, ó, não, agora a Venezuela está salva, então está resolvida a questão. Muito pelo contrário. Não é tão simples não assim, é né? assim. As coisas sociais, econômicas, políticas, ideológicas não são mágicas. Não são mágicas, elas são um processo. E é construção. E hoje, quando você pensa que hoje a coisa está clara, amanhã está toda confusa. Você acha que está resolvido hoje, amanhã explode uma bomba. E assim vai indo, sabe? Quem esperava que isso ia acontecer, né? Nos Pois primeiros dias do por isso ano. que o que a gente sonha, Beverly, é de que em qualquer país que haja questões similares à Venezuela, outras coisas, que a população se organize para encontrar meios de solução através do voto, através do que for, que não seja nem intervenção de um outro país, que se arrogue o solucionador das questões, entende? E muito menos que seja tirado à força, porque quando se tira à força, se potencializam todos os lados possíveis de uma briga, porque aonde houver um poder vacante e não haver leis, e não seguir leis para como prover pessoas para esses cargos, o que acontece é o caos. O pior do que uma guerra entre dois países, é a guerra civil. É a própria população se degladiar. E temos exemplos vários no mundo, principalmente num contexto de África, que a população do próprio país, região contra região e tal, e leva anos. Uma guerra entre dois países, 2, 3 anos, 1 ano, 10 dias. Uma guerra civil pode demorar 20 anos. E a gente não tem esse tempo para viver dessa forma. Entende? Uma coisa interessante que ontem, Pablo, até foi o economista, vou dar um nome aqui, o professor da Universidade de Caxias do Sul, Mozar Leandro Ness, que é um economista renomado aqui. Sim. Ele fez as primeiras análises econômicas sobre a crise na Venezuela, os impactos na geopolítica de uma forma geral com a questão do petróleo, a possibilidade ou não de aumento de preço. A gente sabe que quando mexe com petróleo, petróleo sim. tem a ver com combustível, com conta de luz, já mexe tudo, né? E primeiro ele deu algumas orientações, mas o que eu quero trazer atenção é que ele falou sobre uma possibilidade também no impacto religioso, porque aqui, é uma coisa que a gente fala menos, né? Mas não é menos impactante, né? Que seria a questão da perseguição aos cristãos, né? Que a gente já sabe que é uma coisa que acontece muito em alguns lugares onde tem guerrilha e etc, né? A presença da igreja, de uma forma geral, também como antropologicamente uma mão que se estende para movimentar o reequilíbrio, né, dos desenvolvimentos econômicos em comunidades vulneráveis. Ponto. Isso posto, ele mencionou a preocupação dele com a perseguição aos cristãos. Eu até fiquei me chamou a atenção, né? E aí é válido colocar várias reticências, entende? Porque existe a compreensão, Beverly, nesse contexto ali, entende? De que não é uma coisa desvinculada, não é uma coisa separada, e o bom analista, e parabéns ao professor da UX, tem que mencionar isso no contexto, certo? Tem que mencionar isso no contexto. Mas eu faria algumas ponderações, tá, Beverly? Uma delas na questão religiosa é o seguinte: se há uns 10, 20 anos atrás nós tínhamos assim, ó, Nigéria, perseguição aos cristãos, certo? Queima de igreja, um monte de gente queimadas e tal. Outros países da África também. E do outro lado do oceano, portanto, nas Américas, a instrumentalização política e econômica das forças do cristianismo, certo? Porque tu sabes muito bem do que o cristianismo hoje temos. O que nós temos? Nós temos praticamente mais ou menos quatro gerações de cristianismo, certo? Um capitaneado pelo cristianismo católico, depois os protestantes, em seguida os pentecostais, depois os neopentecostais, e agora aquela variação imensa de igrejas cristãs
pseudo-cristãs ou que se identificam como cristãs no cenário que vem dos Estados Unidos até a Patagônia, certo? Do Canadá à Patagônia. E que já tem essa presença também no mundo. Mas observe aqui, Beverly, eu poderia dar nome aos bois, falando que no Brasil nós temos um segmento de cristianismo perseguido e um segmento de cristianismo, certo? Ovacionado, instrumentalizado, entende? Para as questões. Por quê, Beverly? Porque, me perdoe não citar autores para defender o que eu vou falar agora. No desenvolvimento do ser humano, na história humana, o primeiro poder manipulado é o poder da crença. Depois vem o poder racional, certo? O poder de crença é quase que natural. O racional é natural, mas você ascende a ele através de muito estudo, de muito equilíbrio, de muitas habilidades e competências trabalhadas, tutoriadas ao longo da vida. Hoje, o grosso da população brasileira do mundo tem o poder de crença. Qual que tu acha que eles vão manipular? É o poder de crença. Qual é a grande presença de crença nas Américas, no Brasil? É a crença religiosa cristã, certo? Então, ao mesmo tempo, os que manipulam o poder da crença são aqueles que vão minimizar e vão estrangular todas as possibilidades da pessoa, através do estudo, através do mundo acadêmico, ascender, colocar em equilíbrio o poder racional com o poder de crença, certo? Então, veja bem, hoje, o púlpito virou palanque, sabe? E o Brasil tem vários escritores, várias escritoras que têm livros maravilhosos sobre isso, que foi pesquisado, que foi fundamentado e assim por diante. Nós estamos iniciando um ano eleitoral. Esse ano eleitoral nós teremos a questão migratória e de refúgio como um grande elemento que o candidato que não mencionar isso não é sério. A questão da economia e todas as outras questões, e a gente vai ver em todos os candidatos desculpe a expressão, entre aspas, um assédio para cima das lideranças religiosas, certo? Aquelas mais contundentes serão condenadas, serão criminalizadas de alguma forma, e aquelas que mais são de bajular, de abençoar, e tal, tudo, serão colocadas lado a lado como uma força para angariar votos. Por quê? Porque a eleição é legitimar pessoas no poder. A gente começou aqui, né, uma análise, tem muitas outras repercussões possíveis também, até porque quando a gente fala em fenômeno migratório, hoje, aqui no Brasil, já começou lá em Pacaraíma, né, aquele aumento da fiscalização, que já é normal, mas teve um aumento, um incremento justamente em função de uma expectativa de ver quem está entrando na fronteira, né, desses países, né, Venezuela é o caso aqui, Cuba, outros países, para o Brasil. Não teve, de acordo com as autoridades militares e as autoridades que estão nesse lugar, um aumento expressivo. Não teve. Mas a tendência é que possa acontecer. Então, a gente vai ter que olhar, Pablo, a questão das estruturas das cidades. Não é só uma questão comportamental, é uma questão estrutural também para receber, quem sabe, esses imigrantes, né? E depois pode acontecer até, Beverly, que esse novo possível fluxo migratório encontre outras vias de chegar ao Brasil, ou por outros caminhos. Sabe? Logo no início da migração haitiana, entravam pelo Acre. Depois que veio, né, da Venezuela, de repente encontra em outros caminhos, coisas. Mas aí hoje eu acho que o Brasil, enquanto instituições, tanto governamentais quanto civis, também de foco religioso, estão bem mais, digamos assim, habilitadas a perceberem isso. Já teve um amadurecimento, Nossa, né? Tem aí, eu poderia citar vários nomes, os jesuítas, os escalabrinianos, as escalabrinianas, várias
várias congregações religiosas hoje tem pessoas para tudo quanto é lado, entende? O próprio CAN de Caxias do Sul, que graças ao bom Deus, Caxias do Sul é uma das cidades que tem um centro de atendimento ao migrante com uma história longuíssima, entende? E maravilhosa, e se articula e se reinventa. Tem o Adriano Pissorello ali na coordenação, com a irmã Celsa também, e outras pessoas, e que não são locais, Beverly, mas estão conectados com digamos assim, uma rede tão grande de mãos que se ajudam, que encontram saídas, encontram perspectivas, sabe? Tem seminários acontecendo, congressos acontecendo, sabe? Só o ano passado tiveram vários, sabe? Com pessoas da nossa região também que foram comungar, ver, dialogar. E todos esses seminários têm a presença também de lideranças de migrantes e de refugiados. Não é só de brasileiros tratando sobre a questão migratória, e com a presença de representantes do poder público das diferentes frentes, né, do poder público. Agora, Beverly... A gente pode fazer um intervalo antes, Pablo? Eu preciso. Podemos. São 11h34, porque senão a gente vai passar muito. A gente começa um raciocínio aqui. Eu vou pedir licença ao Pablo rapidinho, que ele não vai perder o raciocínio dele, porque a gente está começando esse assunto. E vou atualizar o intervalo. Na sequência, a gente volta falando sobre a crise na Venezuela e os impactos humanitários dessa situação toda. Voltamos na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Comunicado 219586, Caxias do Sul, dia 6 de janeiro de 2026. Prezado cliente, estamos fazendo obras para manutenção e melhoria da qualidade da energia que você recebe. Mas para realizar essas obras, um item sempre é essencial: a segurança de nossos eletricistas e também de toda a população. Então é necessário fazermos o desligamento de uma parte da rede elétrica para que a nossa equipe possa trabalhar com segurança. As interrupções ocorrerão nos períodos e locais. Data: 9 de janeiro de 2026, município de Caxias do Sul, no horário das 7h35 às 13h55. Bairro Cruzeiro, Rua Avenida Sírios, número 100 ao 158. Rua Avenida Canopus, do 31 ao 250. Rua Tucano, do 52 ao 1440. Rua Centauro, do 34 ao 496. Rua da Sé, número 524. Rua Travessa Canopus, número 15, no horário das 7h50 às 13h40, bairro Capela Pedancino, Rua das Camélias, do número 23 ao 380, Rua das Gravinas, do número 15 ao 777, Rua das Amoreiras, do número 17 ao 368, Rua das Petúnias, do número 196 ao 710, Rua dos Lírios, do número 32 ao 510, Rua das Rosas, do número 10 ao 702. Bairro Pedancino, Rua Bento Osvaldo Trich, do número 11. Horário das 8h15 às 12h25. Bairro Cinquentenário, Rua Avenida Rubem Bento Alves, do número 7.557 ao 7.770. Rua das Laranjeiras, número 343 ao 370. No horário das 8h50 às 14h40. Bairro Vila Oliva Rural, Rua Linha Mangueirinha, do número 50 ao 6.222. Bairro Vila Oliva, Rua Vila Oliva, número 0. No horário das 12h50 às 17h40, bairro Linha Feijó, Rua Capela São Marcos da Linha Feijó, número 150 ao 2517. Na Rua Capela São Martinho, número 1341, no bairro Capela São Marcos, na Rua Estrada Tenente Coronel Osvaldo Paulo Moreira, na número 2300,
no horário das 13h20 às 13h50, no bairro Capela Pedancino, na rua 3, loteamento Parque Alvorada, do número 40 ao 590. Bairro Pedancino, na rua Bento Osvaldo Triste, do número 28 ao 600. Na rua Estrada Municipal Bento Osvaldo Triste, número 0. Desligamento autorizado pelos documentos TES 3121-2012, TES 3122-4871, TES 3122-5068, TES 3122-5866, TES 3122-6330. Essa programação pode ser alterada ou cancelada sem aviso prévio no caso de imprevistos. Acompanhe pelo site da RGE ou pelo aplicativo CPFL. Evite acidentes. A energia pode voltar antes do horário informado. Para sua segurança, considere que a rede está energizada e não realize nenhum tipo de serviço próximo a ela. Receba em seu celular avisos de próximos desligamentos da rede. Acesse rge-rs.com.br/desligamento programado. A RGE agradece a sua colaboração. 11h39. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 24 graus. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Vivemos de bons momentos. Alegria, bom humor e otimismo na tua rádio. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Vivemos de música. A cada música, uma nova emoção. Tua rádio. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11h42, retomando o programa Tá na Pauta de hoje, o oferecimento aqui de Ótica Martinato, você conhece, você confia, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, Respeito, Segurança e Dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência, Sicredi Pioneira está sempre próxima de você, conte com o Sicredi no canal em que você desejar, Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro, e Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Eu, Beverly Rocha e Pablo Carlotto, ele que é professor de carreira, titular das terças-feiras aqui nos programas de conversação, ele também é o coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos e, obviamente, estamos falando sobre a crise na Venezuela e as possíveis repercussões humanitárias, né? É o gancho que nós pegamos aqui hoje. Vale mencionar, Pablo, que eu tentei algumas outras fontes também para que pudessem, né, trazer olhares diferentes, mas em função do início do ano, férias, viagens, a gente não conseguia, assim, pessoas fidedignas, até porque, pasme, né, o fenômeno migratório é uma coisa que salta aos olhos do mundo, mudou a cena em Caxias do Sul, reconfigurou o nosso jeito de falar, de se relacionar, de comer, né, aqui na cidade, mas não temos tantas figuras assim hoje com capacidade assim técnica, com né, fidedignidade para falar desse assunto. Então, só para deixar que a gente tentou e não conseguiu. Antes de retomar, Pablo, deixa eu mencionar que hoje é dia dos Santos Reis, né? É, o dia de Reis. Hoje também, para o contexto brasileiro, é o dia da gratidão. Olha e aí, tem ó. a ver com o dia de Reis. É bem interessante. Quem nos lembrou foi a Marta Angeletti. Ela disse, oi, queridos. Um bom dia de amor dos Reis Magos, né? Vale também lembrar que hoje é o dia de recolher as decorações de Natal, né? Isso. Recolher o seu presépio e tudo mais. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Tem muita gente que nem sabe disso, né, Paulo? Conforme a tradição, para nós aqui no Brasil, é o dia 6. Mas tecnicamente seria até o dia 11, que é a grande festividade do batismo de Jesus. Mas é válido, né, a tradição antiga de, no dia 6, com o dia de Reis Magos, recolher as decorações. Eu recolhi hoje de manhã. Eu também. Não sei se tu chegaste a ver pelas redes sociais que teve um incremento na cultura brasileira, que é a questão da bênção da porta. Não vi. Com, não cheguei a com ver. o 20, que é o milênio, né, e tal. Depois a primeira letra de cada rei, né, rei mago. E por fim... Baltazar... Melchior e Gaspar. E aí, no final, tu coloca o número do ano, feito em giz, mas segundo a tradição, esse giz tem que ser abençoado, mas não está colocado... Abençoado por quem? Pelo padre da tua paróquia. Então é um elemento a mais que eu vi como um diferencial esse ano da legal. Questão. E nas redes sociais também foi divulgado também mais sobre o Dia da Gratidão, que foi criada justamente para o Brasil, no contexto do Brasil, criada justamente a fundamentação é ligada a essa questão dos Reis Magos, que eu acho que é interessante quando se traduz o elemento religioso para práticas do cotidiano. Acho que isso é importante porque agrega elementos, traz elementos. E a gente está iniciando o ano, não obstante a tudo que está acontecendo enquanto mundo, enquanto na vida da sociedade caxiense, para quem está mais antenado do que está acontecendo na prefeitura e etc., do nosso município, e também as questões de família e profissionais, temos que agradecer, temos que não só verbalizar a gratidão, mas também fazer com que o nosso corpo todo, todas as fibras do nosso ser ressoem a questão da gratidão, porque respirar é bom, olhar é bom, abraçar, uma casa, contemplar. Olha que dia lindo, maravilhoso que fez domingo, ontem também, por extensão, também foi um dia lindo, maravilhoso. Agradecer que refrescou um pouquinho, estava quente demais. Bom Deus, minhas varizes agradecem. Eu também acho. Pablo, alguns ouvintes já participam também. A Estelinha do bairro Rosário, a gentileza dela, ela me mandou videozinhos e fotos do Theo. Theo é um dos netinhos dela, né? O mais velho, o netinho mais velho. Ela mandou um videozinho dele já comendo aquela papinha gostosa feita por ela, pintando as paredes na casa e diz, olha, começou a temporada dos netos na casa do vovô e da vovó. E hoje, empolgados, porque o vovô está de aniversário. Teremos bolo. Olha. E aí ela mandou do Theo e mandou um videozinho da Lara, que é netinha dela também, né? E o Theo, pintando as paredes. Coisa boa, né? Casa de vó é tudo de bom, né?
A dona Helena Vieselli, também mais cedo, ela ligou para cá. A dona Helena é uma pessoa queridíssima, mora ali na região do bairro São José. E eu lembro de histórias da dona Helena, que é uma ouvinte assim de longa data da rádio. Teve um período da vida da dona Helena. Falamos em gratidão, falamos em questões humanitárias, que ela, todos os dias, antes de sair de casa, ela cuidava da mãezinha dela, né? E ela fazia aquele trecho da casa dela até ia e voltava várias vezes, né? E ela sempre mandava um recadinho pra rádio. Então, eu lembro linda. Isso é muito bom. Desde essa época, uma coisa boa, né? Dona Helena Vieselli tá com a gente também. O Eliseu Barbosa acompanhando. A Nilsa, que mora em Flores da Cunha, também acompanhando. A Odete Quiré também acompanhando a gente aqui. Deixa eu ver se tem alguém na live. Pela live aqui, vou dar uma olhadinha rápida. Pablo, tem sim várias pessoas, né? Léa Moraes, bom dia, minha amiga ouvintes, um abraço da Léa Moraes, da Thalia, um abraço, Leinha, para você, saudade, né? Pessoas que estão conosco. Jacob Niles, bom dia. Aqui em Gaivotas, acompanhando vocês. Um feliz ano novo para todos. Gaivotas é praia, não? Praia. Tá lá, na boa, né? Duda Costa, bom dia, Beverly. Nunca na história da humanidade houveram grandes mudanças ou transições sociais sem que tivessem grandes traumas, como guerras. Coreia, Japão e a nova Europa. Infelizmente, estamos, né, perto disso. Conflitos são antagônicos aos diálogos, diz o Duda. Perto de 2030, deveríamos estar mais prontos a conviver com o contraditório. O Duda é um baita de um professor, né? Comentarista aqui da rádio durante muito tempo, alguém que é da academia também trazendo essa perspectiva, que junto com a mudança, grandes mudanças trazem grandes dores, né? Grandes dores, e concordo com ele, quase 2030, um quarto do primeiro século do novo milênio, as forças políticas e econômicas deveriam dialogar mais. E não é só isso, né? A gente passou por... Não podemos passou um rodo na Europa quando teve a Revolução Francesa. Foi um rodo, passou um rodo. Nada do que se conhecia como antes ficou para depois. Foi uma mudança muito grande. E a bandeira da Revolução Francesa era igualdade, liberdade e fraternidade. Entre liberdade e igualdade, a gente fez uma caminhada. É possível reconhecer que tivemos. Agora, na fraternidade, ficamos devendo. Desde a Revolução Francesa, a gente está devendo. A gente não consegue conversar com o contraditório. Desde Jesus Cristo. Desde Jesus Cristo. Desde Jesus Cristo. Mas na história mais recente, né? O Lídio Troian mandou um abraço pela live também. E a Arlete Maria Rosarim Basso também mandando um bom dia através da live, desejando um feliz 2026 para você, Pablo. Grato, Arlete. Pronto, entreguei de volta para ti. Eu acho assim, interessante a gente pensar nesse contexto todo, sabe, Bev, de que hoje se usam práticas e estratégias medievais, entende? Da Idade da Pedra, sabe? Para dominar, e tal. Para tratar de assuntos complexos que a modernidade traz. Hoje ainda se imolam pessoas, crianças, idosos, doentes, povos, tudo em vista do poder, certo? Então, por mais que a gente possa fazer uma abstração, por mais que você possa fundamentar, trazendo né, o pensador X ou Y, dessa ou daquela vertente filosófica, até teológica, hoje daria para colocar no cenário, porque temos aí a teologia da prosperidade, a teologia do não sei o quê e tal, porque adoram criar né, tantas variações, para elucidar o que acontece, a gente vai lá para a antropologia e percebe de que no frigir dos ovos, como dizia uma professora minha na URGS, no frigir dos ovos é morte que eu quero, é sangue que eu quero para mostrar que eu tenho poder e coisa assim, sabe? Então é lamentável que a gente esteja aí às portas do nosso país, do Brasil, que tem um coração imenso, nós tenhamos que, de repente, ver situações como essas de conflito e coisa assim. O que eu queria falar ainda sobre os fluxos migratórios, Bever, que é para a gente também ter uma percepção, se hoje nós em Caxias do Sul e Serra, sabe, vamos falar um pouquinho mais nós aqui, vamos ao mercado, vamos ao mercadão, vamos ao atacado e encontramos jovens e bem jovens trabalhando, nós também como sociedade temos que orientá-los a se inserir também no mundo acadêmico, também na escola, certo? Por quê? Porque é da nossa cultura.
Os nossos pais, os nossos, né, as famílias aí sabem que isso é uma questão automática. Mas esse dia eu estava atendendo uma família com vários filhos de imigrantes e falei para eles, agora tem que ir na central de vagas para buscar vagas para o filho X, para o filho Y, e etc e tal, tudo. E é necessário saber disso. Outra questão, encontrou na rua ou em qualquer lugar e tal, tudo, tá precisando de ajuda, hoje Caxias do Sul tem o CAN e tem várias outras organizações. Não é mais como era 20, 30 anos atrás, que só tinha o CAN, só tinha aquela organização, né, uma ou outra que tratava sobre isso. Hoje, a gente tem que dizer o seguinte, Bebe, a questão migratória não é uma questão do CAN, não é da prefeitura, é da sociedade como um todo, sabe? Então, todo mundo, todos, quem está nos ouvindo e quem quer que seja, é uma pessoa responsável no sentido de acolher, de buscar formas de ajudar. Às vezes é uma cama, às vezes é um talher, às vezes é uma roupa, às vezes não é nada disso, é apenas saber aonde fica uma instituição, aonde eu faço a identidade, aonde eu encaminho isso, aonde eu encaminho aquilo, aonde é o posto de saúde, aonde é, sabe? Por quê? Porque são seres humanos e seres humanos têm necessidades. E hoje, até mesmo para quem mora em Caxias do Sul, às vezes é difícil localizar determinadas coisas, mesmo tendo o Google ali, mesmo tendo né, o GPS e tal, tudo. Imagine para quem vem de fora, né? Para quem vem de fora. E seja quem for, Beverly, seja quem for, porque o brasileiro parece que vê o turista como um ser que vem de um planeta mais evoluído, e o migrante, o refugiado de um submundo. Hoje, caríssimos, quem está nos ouvindo, vem pessoas de todas as matizes, de todos os bolsos, de todas as expressões culturais. Tem gente formada, tem gente com 4 ou 5 faculdades, tem gente que fala até vários idiomas, e nós ainda somos falamos só a língua portuguesa, certo? E nos surpreende isso também, Beverly. Você vai tentar falar com um migrante espanhol que não consegue, e ele que tenta falar contigo em inglês, ele que tenta falar contigo num segundo idioma, num terceiro idioma, no caso, e aí tu fica surpreso. Certo? Porque nós também temos essa, por sermos continentais, por não termos uma relação muito grande, próxima e do cotidiano com pessoas das outras culturas, não tínhamos até então, certo? E nunca fomos desafiados socialmente. Éramos desafiados enquanto escola, enquanto uma proposta de família para a pessoa dominar um segundo idioma, mas não enquanto sociedade. Nas escolas tem o espanhol, tem o inglês, mas não é ao ponto de te qualificar como um poliglota, como alguém dominando um segundo idioma. Sabe? E isso muda. O que acontece também na educação? Hoje, as escolas vão ter mais do que 1 ou 2 alunos em sala de aula de língua espanhola, certo? E até o aluno, até o adolescente, graças ao bom Deus, a criança aprende bem mais rápido falar um segundo idioma, vão passar um período de adaptação. O professor, a professora, né, com aquele novo aluno, com vários alunos, de repente meia turma, uma turma inteira falando só espanhol. É um desafio bastante grande também para a questão educacional. Pablo, obviamente a gente poderia aqui ficar a manhã inteira ainda repercutindo várias questões, né? A gente vai entender um pouco mais ao longo dos dias. Tem também aqui uma preocupação de uma falta de consenso na própria ONU. Ontem teve uma reunião, né, com as lideranças tentando ter um consenso sobre o que se esperar, né, dessa presença, digamos assim, de uma mão mais dura americana, que já era uma coisa recorrente na história, que agora acontece de novo aqui na América do Sul, em especial na América Latina, na Venezuela, e que poderá acontecer em outros países também. Então, tem ali uma carta, né, que foi, inclusive, vários países signatários, são 192 países signatários, entre eles os próprios Estados Unidos, reconhecendo que território de cada país, o que acontece Sim. lá, se resolve lá, né? Desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Só que a gente viu que agora existe vários, inclusive, pesquisadores, estudiosos americanos já estão dizendo que essa é uma política americana que deverá
continuar, não deve parar na Venezuela, né? Não só na Venezuela, né? No mundo todo, se tu olhar os contextos todos, verifica-se isso. A questão ali, Bebe, assim, ó, ontem na questão da ONU também teve um grande economista que fez digamos assim, uma síntese do comportamento norte-americano desde a Segunda Guerra Mundial, e aí no argumento dele fica bem claro duas questões, tá, Bebe? Uma que é prática lá desde sempre, entende? Que os Estados Unidos não respeitam tratados internacionais, consensos internacionais, tratados não respeita, certo? E outra, que é a grande novidade desse segundo mandato do Trump, é o próprio governo norte-americano não respeita o próprio Congresso, o Congresso deles. Porque nesses casos que aconteceu agora na Venezuela, o Trump deveria pedir autorização e ser autorizado pelo Congresso norte-americano. E o que ele faz? Ele faz essa invasão, faz essa captura do Maduro na Venezuela sem autorização do Congresso. Então, o que se espera agora, além da reação da comunidade internacional, através da ONU ou através de outras organizações que existem, e existem outras organizações regionais e tal, tudo, é justamente até onde vai a tolerância do Congresso norte-americano com essas novas, porque não é uma atitude, essa nova postura do Trump, que no mesmo momento que acontece com a Venezuela, já anuncia as possibilidades de algo na Colômbia e a anexação da Groenlândia como parte dos Estados Unidos, certo? Até eu brinquei, ontem eu brinquei nas redes sociais, coloquei uma frase lá assim, ó, até 2030, os Estados Unidos terão 60 estados, que classicamente, historicamente, sabe que são 50, né? Mas se tu olhar aí Porto Rico, você olhar aí a questão de Israel, a questão de vários outros países, e agora até a Groenlândia, se configura praticamente no momento que você anexa, no momento que você, agora sou eu que vou administrar, sabe? Eu lamento que a economia venezuelana, sendo salva pelos Estados Unidos, não vai ser dolarizada. Entende? Não vai aumentar o salário mínimo venezuelano, que é horrível. Não vai aumentar, já foi dito que vai continuar. E mais me surpreendeu ainda quando ontem, acho que foi que o Trump anunciou que vai comandar a Venezuela com o chavismo no poder. Porque ele sabe que se tirar o chavismo do poder vai dar um baita de um problema em todo o país. Já foi alertado quanto a isso, e ele tem uma organização imensa do lado dele que se chama a CIA, certo? A CIA não é boba, entende? Faz o que faz porque ela sabe que tem, né, as suas possibilidades de fazer. Mas a questão ali, eu acho assim, de que hoje, mais do que nunca, a sociedade norte-americana, no fim de tudo, é a que mais vai pagar caro. Irão morrer pessoas, mas eu acho que vai aumentar imensamente no mundo a rejeição ao povo norte-americano, e isso é lamentável. Meio-dia a gente precisa acabar o programa. Paty Tomazini, né, sobre a questão do Dia de Reis, ela diz que na infância dela, lá pelos anos 70, era hoje, dia 6, o dia em que ela ganhava os presentes, por causa do Dia dos Reis, né? E a avózinha dela rezava e agradecia. Aí vem a questão da gratidão. Vem da cultura italiana. Na cultura italiana, hoje é o dia das crianças ganharem presente. Olha que bonitinho. Pablo, para fechar, alguma ponderação que tu queiras deixar? Olha, aqui? A ponderação que eu faço em todas essas questões, assim, Bebe, mais do que uma ponderação, é um conselho. É dizer assim para as pessoas que estão eventualmente acompanhando tudo isso que está acontecendo: não se dê o privilégio de ter apenas uma fonte de informação. Seja um influencer, seja um canal de televisão, seja o que for. Procure novas informações. Sabe por quê, Bebe? Por uma questão de saúde mental. E nós estamos no janeiro branco. Saúde mental e emocional. Porque senão, de repente, uma coisa que está acontecendo lá longe, entende? Que você deveria estar racionalizando, pensando e refletindo, você coloca sobre a esfera da crença e fica se agoniando, fica, né, pensando perspectiva do futuro, que vai ser triste, que vai ser difícil, que os ETs vão chegar, que não sei vai acontecer. Daqui a pouquinho você vira um capacete de alumínio. Obrigada, um grande Pablo. abraço. Um abraço, boa semana para você. Gente, esse conteúdo fica encerrado aqui.